Richardson Bruno Mamed das Chagas está a um dia de sentar mais uma vez no banco dos réus. Mas quem é este homem, apontado como partícipe de um dos crimes mais brutais já ocorridos na capital rondoniense? O assassinato da estudante de jornalismo Nayara Carine, ocorrido em janeiro de 2013. Hoje, com 29 anos, Richardson concordou em dar entrevista com uma única condição: de não ser identificado. O ex-agente penitenciário cumpre o restante da pena monitorado por tornozeleira eletrônica. Atualmente, ele trabalha em um comércio e, ao final do expediente de 8 horas, volta para casa. Richardson refuta todas as acusações do Ministério Público e se diz inocente. Richardson afirma que no dia do crime estava de plantão na penitenciária Vale do Guaporé, no horário de 8 às 18 horas. Na fase de investigação da Polícia Civil, Richardson e outras dezenas de agentes penitenciários e policiais da reserva remunerada foram chamados para prestar esclarecimentos. Fui chamado na delegacia por volta do mês de junho ou julho para prestar um depoimento e aconteceu após a prisão de Marco Antônio, e a partir desse depoimento que eu tomei a ciência de que eu estava sendo acusado no crime. E o delegado pediu que eu levasse documentações ou alguma prova que comprovasse que eu não tinha participação nesse crime ou de onde eu estava nesse dia. A defesa de Richardson conseguiu comprovar, através das folhas de ponto dele, que Richardson estava de plantão no dia do crime, dentro da unidade prisional. Esta versão foi confirmada, inclusive, pela direção da unidade. Há o livro oficial de ponto que comprova que eu estive de serviço. Em uma das 3 audiências de instrução de júri, há o depoimento do chefe de segurança interino que esteve trabalhando nesse dia. E há também um rastreio de celular, quebra do sigilo telefônico, que mostra que eu não estive no local do crime. Richardson questiona a acusação de que era ele quem pilotava a moto que levou Nayara ao local do crime. Há muitas provas que desmentem o que ele diz. E absolutamente no processo todo, há muitas dúvidas de algumas provas que não foram periciadas, que eram provas relevantes, assim como o vídeo do motoqueiro, que deveria ter sido periciado e não foi, porque nas 3 audiências de instrução de júri, em uma delas o delegado ele enfatizou que não era conveniente periciar, e era uma prova muito relevante, porque ali você conseguiria periciar a altura e peso do motoqueiro, que são absolutamente diferentes para mim e para Marco Antônio. E nesse vídeo, além de não periciar, ele em juízo, o delegado ele alegou que era eu pilotando a moto, sem conhecimento técnico algum, porque ele não é perito, ele é delegado. Ele alegou que era eu pilotando a moto. Mas a principal tese sustentada pelo Ministério Público é de que a impressão digital encontrada no celular da vítima é de Richardson. Na época, 3 laudos de peritos datiloscopistas da Polícia Civil de Rondônia não confirmaram a suspeita. O delegado do caso, Nestor Romanzini, solicita então um laudo de peritos da Polícia Federal. A imagem de um dedo médio da mão esquerda foi confrontado na Polícia Federal com o dedo indicador da mão direita e comprovou-se que eram compatíveis em 10 pontos verticilos, sendo que o máximo é 12. Essa é a prova que me coloca na cena do crime. Na época do julgamento, a defesa de Richardson aponta um erro grave no laudo da Polícia Federal. A de que o dedo indicador de Richardson foi comparado com o dedo médio da imagem retirada do celular da vítima. E o Brasil adotou a tese de que 12 pontos seriam o mínimo para a identificação de um indivíduo. Então, no vídeo feito por Marco Antônio, que tem a duração de aproximadamente 20 segundos, em um determinado momento ele passa os dedos indicador e dedo médio em frente à câmera, e somente a imagem do dedo médio é possível captar as papilas dactilares, que são as impressões digitais, as chamadas linhas digitais. E nessa imagem foi analisada pela Polícia Federal, e em cada medição dessa imagem foi destacado 10 pontos compatíveis com a minha digital.
mas não se sabia até o momento do julgamento que haviam sido analisados os dedos errados. Numa perícia papiloscópica, a imagem de um dedo indicador deve ser comparada com a impressão digital de um dedo indicador. E a imagem do dedo médio colhido no vídeo, no frame 666, ela é periciada e confrontada com a impressão digital do dedo indicador da mão esquerda. Então, a Polícia Federal concluiu que o dedo médio e o dedo indicador são a mesma impressão, têm a mesma impressão digital. Isso é praticamente impossível cientificamente, comprovadamente. Um perito papiloscopista particular foi contratado pela família. César Baster Monteiro é um renomado perito da cidade do Rio de Janeiro. No resultado do laudo, o perito declarou que as divergências entre as duas impressões digitais apresentadas são várias. E se a análise continuar, muitas outras serão encontradas. O perito destaca ainda que a conclusão que se chega após essa minuciosa comparação é de que seria impossível a impressão do suspeito pertencer ao acusado Richardson, porque, de acordo com o perito, para se poder afirmar com convicção que impressão digital pertence a um indivíduo, é necessário a coincidência de pelo menos 12 pontos característicos semelhantes. Mas por ser um servidor público do estado do Rio de Janeiro, o perito criminal não podia emitir um laudo particular. Por causa disso, a Justiça de Rondônia desconsiderou a prova. Mas o suposto erro cometido pelos peritos da Polícia Federal nas análises das impressões digitais encontradas no celular de Nayara, que colocavam Richardson na cena do crime, só foram descobertas no terceiro e último dia de julgamento. Que se tivesse sido encontrado um erro antes, eu não teria sido pronunciado a júri, visto que a única prova que me mantém no processo como acusado e resultou na minha ida ao júri foi o laudo da Polícia Federal. Então, o laudo da Polícia Federal, o erro foi descoberto por um terceiro advogado, que era na época o advogado de Francisco Plácido, Dr. Warley. Ele, em leitura em plenário, acabou descobrindo que o laudo da Polícia Federal estava errado. E houve uma frustração já no julgamento dos advogados, que já tinham trabalhado no primeiro dia, no segundo dia, já estavam no terceiro dia, já praticamente não haviam como convencer o júri de que aquela prova não tinha validade. Indagado sobre a existência de um suposto mandante do crime, Richardson foi taxativo. Não há absolutamente nenhuma prova que me inclua no processo a não ser a acusação. Então, deve ser analisado a intenção de produzir uma tese de defesa falsa em base de dados que já há no processo, para possivelmente alcançar uma delação premiada e absolvição ou até redução de pena, entendeu? E se houvesse realmente provas que incluíssem mandantes, essas provas terão que ser feitas em base da quebra do sigilo telefônico, de uma nova perícia sobre o áudio do vídeo feito por Marco Antônio. Também deve ser feita, para se abordar essa tese de haver mandante, deve ser feita a quebra do sigilo bancário que não foi autorizado pelo Poder Judiciário. E também há inúmeras outras provas que devem ser analisadas, porque no momento a população conhece a tese de que há um mandante, há um crime, há um pagamento, quando na verdade as provas do inquérito levam a outro segmento, a outra coisa. Ele garante que não vai desistir de provar a inocência dele e reafirma: nunca viu Nayara Carini ou teve qualquer participação na morte cruel da jovem. Tudo mudou a partir dessa prisão, tudo foi destruído, tanto no lar familiar, financeiro, religioso também. A minha imagem foi manchada, várias histórias, se propagaram, histórias que vão contra as provas do processo. Nunca conheci Nayara Carini nem Marco Antônio.